Palavra de Deus para a nossa reflexão, para a nossa edificação, está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Eu vou ler dois versículos, os versículos 21 e 22. Nos diz a santa palavra de Deus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Que seja crucificado, responderam. Você já ouviu, meu querido ouvinte, certamente, ou até já pronunciou a frase de que a voz do povo é a voz de Deus. Mas você acredita realmente que a voz do povo é a voz de Deus? Quando a gente vai para as Escrituras e a gente começa a analisar na santa palavra de Deus, nós percebemos que, de fato, a voz do povo não é a voz de Deus. E esse texto nos ajuda a compreender essa verdade. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, registra um acontecimento muito importante. É o início da última semana de Jesus aqui nessa terra. Jesus entra de forma gloriosa, triunfal, na cidade de Jerusalém. As pessoas o aclamam e elas fazem uma saudação, cantando, glorificando, exaltando o nome do seu Jesus naquele momento. Isso acontece no domingo, e durante a semana, no início da semana, Jesus é preso, julgado, passa por vários julgamentos, depois vem a sua crucificação. Nós estamos aqui em um dos julgamentos de Jesus, e Pilatos pergunta então agora para a multidão quem essas pessoas querem que ele solte. E eles vão dizer que já fizeram a sua escolha, já tomaram a sua decisão. Eles querem que Barrabás seja solto. E aí Pilatos faz a pergunta: então, o que eu farei com Jesus chamado Cristo? E eles respondem: que seja crucificado. Se a voz do povo é a voz de Deus, quais dessas vozes está correta? A do primeiro momento em que aquelas pessoas saudam, louvam e glorificam, ou esse segundo momento, crucificam. Veja que não há coerência nisso. A voz do povo não é a voz de Deus. E quando a gente começa a estudar criteriosamente as Escrituras, a gente vai perceber cada vez mais a distância entre a voz do povo e a voz de Deus. Geralmente, o povo nunca está disposto a ouvir a voz de Deus. A maioria sempre vai rejeitar a voz de Deus. Essa é que é a grande realidade. É impossível você olhar as Escrituras e perceber a maioria buscando a Deus, querendo a Deus, buscando se identificar com os princípios, com o ensinamento da palavra de Deus. Ao contrário, é sempre uma minoria. O caminho é o caminho estreito, não é o caminho largo, não é o caminho da maioria, mas é o caminho daqueles que fizeram uma opção por Jesus, que estão dispostos a andar contra tudo e todos para se manterem fiéis ao Senhor Jesus. Essa é a realidade das Escrituras. Então, pensar que a voz do povo é a voz de Deus biblicamente falando, é uma incoerência gigantesca. A voz do povo está completamente desassociada, distante da vontade de Deus, da voz de Deus, do querer de Deus, do desejo de Deus para a sua criação. Então esse texto nos
nos ajuda de forma flagrante, nos mostrando que há uma incoerência no coração humano que é corrupto, que segue as motivações mais diversas, estranhas. Como se explica pessoas então que cantavam, louvavam, que faziam essa saudação, bendito que vem, e que dias depois, poucos dias, na mesma semana, eles vão gritar: crucificam, crucificam. Como justificar isso? Senão pelo engano do coração, a maldade do coração, a dureza, a rebeldia e às vezes até a manipulação. Muitas vezes nós somos manipulados por pessoas, por ideias, por sentimentos, ideologias. Eu queria que você pensasse sobre isso, que você refletisse nessas palavras e começasse a olhar agora a vontade de Deus pelas Escrituras, não simplesmente por aquilo que você acha que é a vontade de Deus, não por aquilo que você entende como sendo a voz de Deus. A voz de Deus está claramente revelada, está explícita na palavra de Deus. Então, se você quiser ouvir de fato a voz de Deus, você precisa ler, estudar a palavra dele. Ele se revela por meio da sua palavra. Ele pode se revelar de forma sobrenatural para você? Claro, pode. É Deus Todo-Poderoso. Mas o meio ordinário, comum de Deus se revelar a nós é por meio da sua palavra. E ela mesma diz isso. É Deus quem fala por meio da sua palavra. A sua palavra é autoritativa, poderosa, não falha, é eterna. Se você quiser conhecer verdadeiramente a voz de Deus, você precisa estudar a sua santa palavra. E o meu desejo, meu querido ouvinte, é te levar a uma reflexão mais aprofundada, é voltar os seus olhos para a palavra de Deus e entender que essa palavra fala por si mesma. Ela, como espada de dois gumes, é capaz de penetrar o mais profundo da nossa alma, do nosso coração. É bom ouvir outras pessoas, é bom ser edificado por mensagens, pregações, mas nada se compara quando você mesmo descobre essas verdades por meio das Escrituras. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, diz o livro de Apocalipse, no capítulo 3, capítulo 1, versículo de número 3. Eu quero te chamar então a esse compromisso de conhecimento das Escrituras e não mais ficar ouvindo e reproduzindo coisas que os outros te disseram simplesmente. Se você quiser conhecer a voz de Deus e o Deus que fala por meio das Escrituras, você precisa abrir o seu coração, a sua mente, ler as Escrituras, ouvir verdadeiramente a palavra do Evangelho de Cristo. Só assim você vai compreender a voz de Deus. Você vai perceber cada vez mais que a voz humana não representa a vontade, o querer e a voz de Deus. Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de profunda reflexão, que você pense e medite no sacrifício de Cristo por você, em resgate pela sua vida. Que você contemple o Salvador e encontre nele a salvação para a sua alma. Amém.